Olá pessoal, nessa aula 3 nós vamos agora apresentar o conceito de fluxo elétrico, com o qual a gente pode começar a conversar sobre lei de Gauss, que é uma das leis aí mais importantes da eletrostática. Ok, então vamos lá, com as nossas notas de aulas. Então basicamente a gente precisa começar definindo do que se trata essa quantidade, fluxo elétrico. Então vai ter a ver com o campo elétrico, nós definimos na aula passada, na aula 2. Vai ser um fluxo, ou seja, vai ter uma certa interpretação de linhas passando por uma determinada área. Então, matematicamente, nós definimos fluxo elétrico como sendo integral dupla, um integral através de uma área. Okay? Então, que tem basicamente esse... então, integral através de uma área, dessa quantidade aqui. Campo elétrico vezes o vetor normal, ou seja, você vai tomar uma área... Define-se nessa área um vetor normal e aí você vai tomar o produto escalar, ou seja, o campo elétrico na direção perpendicular à superfície. Ou em forma mais enxuta, você coloca o produto escalar como sendo aí o produto escalar entre o campo elétrico e o versor de área. Tudo bem? Então, basicamente, seria algo como essa figura aqui que vocês conseguem ver, Você tem a superfície, que você vai calcular o fluxo, superfície S, vamos destacar ela aqui. Ela é parametrizada, você precisa de dois índices variáveis para descrever. E aí você vai determinar então esses vetores aqui em chapéu. E a cada ponto você pode ter o E paralelo ao N chapéu, como esse primeiro ponto aqui, Você pode ter um ângulo θ entre o campo elétrico e o N, o versor normal à superfície. E você faz essa integral em torno de toda a superfície, você tem o fluxo, o fluxo elétrico do campo através dessa superfície S, lembrando que esse produto interno é basicamente o E vezes o cosseno de θ, ponto a ponto. E você vai ter que parametrizar a superfície com dois índices, Então vai ser basicamente uma integral dupla. E a gente parte para como é que você interpreta essa quantidade. Tudo bem? Então, a gente jogou uma fórmula, você calcula uma quantidade, e a pergunta agora é como interpretar essa grandeza. E aí, a receita prática é que o fluxo elétrico está associado ao número de linhas de campo que atravessam uma determinada superfície. Então, isso aqui não é uma definição formal, Percebam que eu posso desenhar no mesmo diagrama mais ou menos linhas, então não vai ser uma coisa assim, 3 linhas, 4 linhas, 6 linhas. Mas, de maneira geral, essa interpretação geométrica ela vai ser respeitada qualquer que seja o seu diagrama de linhas de força. Certo? Então, perceba, por exemplo, tomando aqui um campo elétrico uniforme, ou seja, a distribuição uniforme de linhas, e todas elas com a mesma direção e mesmo sentido, ou seja, todos, por exemplo, indo da esquerda para a direita. E vamos olhar como é que fica o fluxo elétrico ao redor de cada uma dessas superfícies. Certo? Se você tiver, por exemplo, o θ, o ângulo entre, vamos colocar aqui em roxo, entre o campo elétrico e o versor normal, 90 graus, perceba que eu tenho a área, Isso aqui tem uma profundidade, tudo que está desenhado aqui nesse diagrama tem uma profundidade. Está 90 graus, cosseno de 90 vale 0, ou seja, nenhuma linha atravessa essa área, porque são todas paralelas. Certo? Outro caso seria, vamos colocar o último lá para a direita, seria esse caso aqui que o ângulo é 0. Certo? Então, cosseno de 0 vai dar 1. Você tem o cosseno aí maximizado e, portanto, você tem um máximo de linhas de campo atravessando a área. Que é esse caso aqui da direita da área 3. Tudo bem? Porque você tem o máximo aí de projeção e o máximo de linhas atravessando a área. Certo? E, por último, você tem o caso intermediário. O θ vale algo entre 0 e 90 graus. E, nesse caso, o que vai reger vai ser a projeção ortogonal dessa área, ou seja, você vai projetar cada
pequena areazinha aqui, uma área para cá. Então, você vai basicamente projetar essa área nessa direção aqui. Tudo bem? Então, por isso, a área efetiva seria a área que você tem originalmente vezes o cosseno de θ, que faz essa projeção aí nessa direção. Tudo bem? Então, o que importa sempre vai ser esse S cosseno, nesse caso aqui, que é a projeção ortogonal da área S. Tudo bem? Que está associada ao número de linhas. Tudo bem? Então, um exemplo aí de cálculo que você pode fazer seria o fluxo elétrico de uma carga elétrica, certo? E aí você tem sempre muita liberdade de escolher qual que é a sua superfície. A gente chama essa superfície que a gente vai considerar de superfície gaussiana, tudo bem? Por conta da lei de Gauss mais para frente. Então a gente vê ela fechada e tal. Mas você tem plena liberdade de calcular essa superfície que você vai calcular o fluxo, né? Portanto que ela seja fechada e contenha a carga. Naturalmente você vai escolher a mais simples possível, que seria, por exemplo, uma vez que o campo ele é radial, você escolhe uma superfície que tem simetria radial, por exemplo, uma esfera, né? Então percebam que quando você tem essa esfera, a esfera está aqui, por exemplo, ela tem uma propriedade que o ângulo entre o versor normal e o campo elétrico sempre é nulo. Ou seja, esse produto interno aí, basicamente você vai trocar isso aqui por uma integral simples, certo? Perde esse caráter vetorial e passa a ficar escalar. O campo elétrico ele também tem uma propriedade interessante na esfera de ter o módulo constante. Então, o campo elétrico, a rigor, é constante, pode sair. Essa integral do elemento de área vira a área total da superfície, ou seja, 4πr ao quadrado, que é a área dessa esfera, né? Basicamente isso aqui é o fluxo, né? A gente conhece o valor do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, né? É 1 sobre 4πε, carga sobre o raio ao quadrado. Percebe como muita coisa aí vai cancelar, né? Você vai cancelar esse r ao quadrado com r ao quadrado da área e esse 4π com esse 4π. Você tem também da área, né? O que sobra no final das contas? Carga, né? Que seria a carga interna, certo? Carga interna que é essa superfície sobre ε0, certo? E perceba uma coisa, que aí é importante a gente ter sempre essa interpretação geométrica aguçada, né? Se você tem essa superfície roxa aqui e você tem uma outra superfície qualquer, por exemplo, essa aqui, tá? Essa superfície já não tem toda essa simetria bonita que nós tínhamos no começo. Você tem pontos mais próximos e mais distantes da carga pontiforme, ou seja, o campo elétrico pode ser mais ou menos intenso. Ela é curva, ou seja, o versor normal não é mais sempre paralelo ao campo elétrico. É bem mais difícil calcular essa integral que nós tínhamos nessas novas superfícies. Porém, a interpretação que nós damos ao fluxo elétrico, que é o número de linhas que atravessa a superfície, notoriamente é a mesma nos dois casos. Ou seja, o fluxo ele se conserva, ele deve se conservar nessas duas superfícies aí gaussianas em torno dessa carga. Tudo bem? Isso aí basicamente vai ser a ideia da lei de Gauss. Tudo bem? A gente vai escrever ela aqui, começando na forma quantitativa, uma forma extensa, né, com integrais. E a gente vai falar um pouco de operador divergente, para depois apresentar a lei de Gauss na sua forma diferencial. Tudo bem? Basicamente, na lei de Gauss, nós vamos ter um conjunto de cargas, Q1, Q2, Q3, N cargas, ou até uma distribuição contínua de cargas, e uma superfície gaussiana qualquer.
Essa superfície é essa aqui, por exemplo. Certo? E chame de carga interna a soma de todas as cargas internas a essa superfície gaussiana. Tudo bem? Então, nós fizemos o cálculo para uma carga e agora a gente vai generalizar isso para uma distribuição qualquer de cargas. Tudo bem? Olhar o fluxo elétrico que vai sair através dessa superfície, certo? E basicamente para isso, gente, para calcular esse fluxo aí geral, a gente vai usar dois fundamentos, superposição e o resultado que eu acabei de demonstrar. Então, superposição a gente sabe que o campo elétrico total, ele é a soma vetorial dos campos elétricos individuais gerados, cada um por uma das cargas pontiformes. Tudo bem? Então, nós vamos calcular o fluxo elétrico total, que é dado por essa expressão. Eu troco o campo elétrico pela soma dos campos elétricos individuais, certo? E é o que a gente vai fazer assim, uma vez que a gente tem um conjunto inumerável, N campos elétricos, enfim, a gente pode trocar a integral da soma e a soma das integrais. Então, você inverte o sinal de somatório com o sinal da integral. Tá? Basicamente vai dar o mesmo resultado. Sendo que esse resultado aqui, percebam que é o fluxo do campo EI, ou seja, é o fluxo de uma carga pontiforme I. Né? É o que eu acabei de demonstrar como sendo igual a carga interna sobre ε0. Fizemos isso inicialmente para uma gaussiana aí esférica, bonitinha, roxa. Depois generalizamos para essa aqui verde, né? O jeito formal de fazer isso basicamente é usando essa ideia aqui de projeção de vetores de área. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia de projetar aqui no meio, aqui para cá, certo? Essa ideia de projetar áreas é o que você consegue formalmente projetar essa gaussiana meio esverdeada para roxa. E aí garante formato qualquer. Então, esse fluxo aqui que nós temos, portanto, é escrito como sendo a carga I sobre ε0. E o somatório, o epsilon é o mesmo para todas as cargas, né? Então você fica basicamente com o somatório de cargas no numerador, que é igual a carga interna à superfície. Tudo bem? Então, basicamente, o que importa aqui, gente, é toda a carga interna. A carga externa não importa, porque a carga externa, a linha é gerada em outro lugar e ela fura duas vezes, um entrando, fluxo negativo, e outro saindo, fluxo positivo. Então, só o que importa aqui é a carga interna à superfície S, que fica sendo igual, portanto, o resultado aí do fluxo, né, através de qualquer superfície, como sendo a carga interna a ela sobre ε0. Então, esse é um resultado bem popular, muito útil, né? E por que ele é útil? Porque muitas vezes, né, quando a gente está calculando campos elétricos, certo? Deixa eu passar aqui um pouquinho para a direita. Ok, melhor. Muitas vezes, quando você está calculando campos elétricos, gente, às vezes é muito mais interessante, principalmente se o seu problema for muito simétrico, essa ideia de fluxo campo elétrico, calcular isso aqui, tá? Isso aqui é muito mais interessante do que você partir para uma estratégia que a gente chama de força bruta, né? De calcular o campo elétrico com essa integral vetorial toda, tá? Então, pode ser às vezes muito mais interessante você usar uma ideia de fluxo, uma gaussiana bem simétrica, que explore a geometria do seu sistema, do que você sair por aí tacando uma integral que sempre resolve em qualquer caso, mas que essa integral pode ser um pouco difícil de ser resolvida. E o exemplo que eu trago para cá, para você visualizar como a lei de Gauss pode ser útil para resolver problemas de cálculo de campo elétrico, é, por exemplo, calculando
o campo elétrico gerado por um fio carregado infinito, né? Então, imagine que você tem um fio ali com uma densidade linear de carga lambda, certo? E você deseja calcular esse campo elétrico aqui no espaço. Tudo bem? Então, isso aí pode ser um problema que você tenha. Primeira coisa que você tem sempre que olhar em qualquer problema, seja até mesmo por integral, que às vezes é mais fácil de resolver integral, é olhar a simetria do problema. Então, esse fio aqui, né, ele impõe um eixo ao seu problema. E o seu problema ele é simétrico em torno desse eixo, certo? Ou seja, o campo elétrico ele vai ser assim, radial em torno desse eixo aqui. E vai depender naturalmente apenas de R, que é a distância do ponto a esse eixo. Tá? Essa é a distância radial de um sistema de coordenadas cilíndrica, porque tem essa translação aí vertical. Ou seja, esse sistema, pela própria geometria dele, pelas simetrias dele, pede uma gaussiana cilíndrica. Pede um sistema de coordenadas cilíndrico. Tudo bem? Então, você vai satisfazer essa necessidade do problema. Desenhe essa superfície cilíndrica e agora vamos calcular o fluxo elétrico do campo elétrico através dessa gaussiana. Então, o fluxo elétrico nessa superfície, tudo bem? Vai ser basicamente através dessa parede aqui, gente. Olha só. De toda essa parede que abraça o cilindro lateral. Nem a face superior, nem a face inferior contribuem para o fluxo elétrico. Por quê? Porque elas são ali paralelas ao campo elétrico, né? Então a gente sabe que pela lei de Gauss o fluxo elétrico vale a carga interna por ε0. Esse fluxo elétrico vai ser o produto da área, né? Ou seja, 2πr, o comprimento da circunferência, vezes a altura do cilindro que eu impus como L. Então essa aí é a área que eu preciso para abraçar essa área lateral do cilindro. Vezes o campo elétrico, que pela simetria ele é constante em toda a superfície. Então eu posso fatorar esse fluxo como sendo simplesmente um produto de um campo elétrico constante vezes toda a área, né? Isso aí vai ser igual a carga interna, que é o lambda L, né? Densidade linear vezes o comprimento sobre ε0. Basicamente você tem aí sem nenhuma integral, basicamente com multiplicação e divisão, você tem um cálculo do nosso campo elétrico gerado por um fio infinito carregado, uniformemente carregado. Tudo bem? Então, para uma primeira aula, né, vamos deixar por aqui. E a próxima parte da aula 3 vai ser um comentário matemático sobre o operador divergente. Então, muito obrigado pela sua atenção e continua me acompanhando. Até a próxima.